Olá, pessoal. Bom, continuando a questão 5, tá? Mas só um instante de atenção de vocês, que eu vou pedir para vocês aqui embaixo, ó, tá? Dá uma lida aqui e não se esquece, tá? Questão 5. Os ângulos abaixo pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, tá? Esse aqui é o primeiro quadrante desse círculo trigonométrico. Um ângulo que se encontra no intervalo de 3π sobre 2 e 2π pertence a que quadrante e tem sinais de seno e cosseno respectivamente. Então esse exercício, gente, é o típico exercício que quer saber como que funciona o sentido dos sinais para o seno e para o cosseno, tá? Então vamos fazer aqui uma explicação para vocês como que funciona, tá? A função seno e cosseno em um círculo trigonométrico, ó. Presta atenção, hein? Gente, lembrando sempre o que, tá? Essa reta deitada aqui é o cosseno, tá? Cosseno. Beleza, gente? E essa reta aqui em pé é o seno, tá? Ou só um método para vocês melhor entender isso. Vocês pensam assim, ó, com sono e sem sono, tá? Então vamos estudar o movimento agora. A gente tem que saber de antemão que aqui é o primeiro quadrante, tá? Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante, tá? Então eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Mas e aí, professor, como é que a gente vai analisar os sinais do seno e cosseno? Vamos lá, então. Lembrando que a reta em pé é o seno e a reta deitada é o cosseno, tá? Bom, apagando aqui, vou colocar para vocês a função. Qual seria o comportamento do seno? Vamos lá. Seno, tá? Ele vai ter o seguinte comportamento, para cima ele é positivo e para baixo ele é negativo, tá? Então no seno eu tenho primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Segundo quadrante, ó, primeiro quadrante, segundo, positivo. Terceiro quadrante, negativo. E quarto quadrante, negativo também, tá? Ó, negativo, negativo, tá? Esse aqui é o comportamento dos sinais para a função seno, tá? Agora vamos ver o comportamento dos sinais para a função cosseno, tá? Então, no primeiro quadrante, nós temos o quê? Só lembrando, tá, gente, que aqui é a função cosseno, tá? É a reta deitada, tá? Então, para cá eu tenho o quê?
Vamos lá, aqui eu tenho tudo que é positivo. E aqui eu tenho tudo que é negativo, tá? Pro lado direito positivo e pro lado esquerdo negativo. Função seno para cima positivo e para baixo negativo. Vou até apagar aqui para não confundir vocês. Beleza? Então o primeiro quadrante vai ser o quê? Positivo. Segundo quadrante, primeiro e segundo negativo. Terceiro quadrante, que é aqui, negativo. E quarto quadrante, positivo de novo. Tá? Beleza? Mas aí tá todos aqui explicado para vocês qual é a função de seno e cosseno e o comportamento dos sinais, tá? Mas a pergunta, nós vamos chegar na pergunta agora. Ele quer saber nesse intervalo aqui, ó. Tá? Ele pertence a que quadrante, tá? Bom, pessoal, o que a gente vai ter que fazer agora é pegar esses valores e transformar em grau, tá? Então vou apagar aqui essa questão e vou fazer aqui em cima, para ficar melhor apresentado para vocês, tá? Vamos lá. Transformando 3π sobre 2 em grau, tá? Lembrando que π é igual a 180 graus, tá? Então vamos lá. Se eu sei que π vale 180 graus, então eu tenho que 3π sobre 2 vale x, né? E π é igual a 180 graus, tá? Entendeu? Lembrando sempre que π, coluna do π e coluna do grau, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? Aplicar a regra dos meios pelos extremos. Então vamos lá, como que vai ficar isso aqui? Vou encurtar aqui para dar espaço. 3π sobre 2 vezes 180 igual a π vezes x, tá? Então a gente multiplicando aqui vai dar 3 vezes 180, ou pode até simplificar, gente, aqui, ó, 180 por 2 vai dar 90, né? 90 vezes 3, 270. 270 π igual a π sobre x. Então pega esse aqui, ó. Lembrando sempre que o que está multiplicando é que passa a dividir. Então eu tenho que 270 π dividido por π. Então meu x vai dar quanto? Corta π com π. E eu vou ter o resultado 270 o quê? Grau, tá? 270 graus, tá bom, pessoal? Lembrando que aqui é 0 grau, aqui é 90 e aqui é 180, tá? E aqui é 270. Bom, achamos o primeiro ponto, tá aqui, ó. Agora vamos achar o segundo, 2π, tá? 2π é x grau, tá? E π é 180 graus, tá? Vamos lá, pessoal, produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Produto dos meios pelos extremos. E aí nós vamos ter que 2π vezes 180 é igual a π x, tá? 2 vezes 180, 360. Π igual
igual a π x, tá? Sabemos que 360 divide aqui por π, tá? E aí nós vamos obter o quê? Que x é 360 graus, tá? 360 graus. Então, onde vai estar 360 graus? Aqui, ó. Antes do zero aqui, ó. Tá? Então, como que vai ficar a nossa resposta, pessoal? Analisando agora. Ele falou no intervalo 3π sobre 2 e 2π, tá? Qual que vai ser o quadrante, né? Então, nós temos aqui, ó. Vamos lá de novo. Nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, ele se encontra aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó. Tá? É o que? O quarto quadrante. E qual vai ser o sinal do seno? Tá? Sinal do seno vai ser... Vamos colocar o sinal do seno aqui que eu acabei apagando, né? Agora para poder responder, né? Para cima do seno é mais e para baixo é menos, tá? Então, acaba que essa resposta aqui ficou da seguinte forma. Quarto quadrante, tá? O seno, função seno positivo e o cosseno é, ó, seno positivo e cosseno positivo também, tá? Confirme aqui, pessoal. Seno positivo. Ó, seno aqui positivo, né? Mas aqui tá o quê? Para baixo é negativo, tá? Então, só conferindo aqui, ó. Negativo. Negativo. Tá? Então, eu tenho seno negativo, tá para baixo, ó. Para aqui positivo e para cá é negativo, tá vendo? E também o cosseno que para cá é menos, tá? E para lá é mais, tá? Então, cosseno positivo e seno negativo. Ok, pessoal? Passa lá e dá aquele like, beleza? Compartilha e ajuda a gente a continuar produzindo vídeo. Beleza, pessoal? E aquele abraço, hein? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, bora lá. Questão 6, hein? O quádruplo do valor de um ângulo alfa é π. E sabendo que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, podemos dizer que o valor da tangente de alfa é as opções, tá? Como que a gente vai resolver esse exercício, tá? Primeiro a gente sabe que a tangente é igual ao quê? Seno sobre cosseno, tá? Essa é a definição da tangente. Então tem a reta seno para cima e cosseno, seno vertical, cosseno horizontal. Se eu puxar uma seta aqui, eu vou estar com minha tangente, tá? Então, como que a gente vai resolver esse tipo de exercício? Primeiro, vamos ler aqui, ó, o quádruplo do valor de um ângulo alfa é π, tá? Bom, a gente sabe que o ângulo alfa é 180 graus. E o quádruplo desse valor, ele vai ser 4 vezes o alfa, que é igual a π. É isso que ele está falando. Então, eu tenho que 4 alfa é igual a 180 graus, tá? Lembrando sempre que o π, ele vale 180. Então, vamos lá. Alfa é igual a 180 graus dividido por 4.
Se eu pegar 180 graus e dividir por 4, eu tenho quanto? 45, gente. Beleza? Então vamos lá. Então, tangente de seno de alfa, né? Que a gente acabou de achar. Que é quanto? 45. E cosseno de 45. Bom, seno de 45, lembra da tabelinha que eu ensinei para vocês? Foi uma das minhas aulas, tá? Quem tiver com dúvida a respeito desse assunto, volta lá, gente, dá uma olhadinha. Não tenha preguiça, tá bom? E bons estudos, hein? Sempre lembrando. Bom, seno de 45, tá? Consultando a tabelinha lá, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Quanto que é essa divisão? Dá quanto? Dá 1. Tá, pessoal? Então, a alternativa correta aqui, A, B, C, D ou E? Alternativa C, gente. Beleza, gente? Ó, não vai esquecer, hein? Passa lá e dá um like lá para dar uma motivação na gente, porque é um trabalho, esse trabalho é um trabalho assim muito bacana, né? Só que assim, a gente precisa da colaboração de vocês, tá? Dá uma motivada lá, dá uma visualizada no canal e dá uma curtida, gente. Beleza? Bom, pessoal, nessa questão 7, tá? Dado o gráfico da função f de x seno de x sobre 2, o valor da amplitude e do período amplitude e período dessa função, tá? Dessa função de x seno de x sobre 2. A função aqui de f de x seno de x sobre 2, tá? Temos que achar a amplitude e o período. Como que a gente vai proceder nesse exercício, pessoal? Primeiramente, temos que construir uma tabela, tá? Ó, x, pi, 2π, 3π e 4π. Depois temos x sobre 2. Certo? Colocar x aqui vai dar 0. Colocar π aqui no x, eu tenho π sobre 2. Colocar aqui vai dar 2π sobre 2 da π. Colocar aqui, ó, 3π sobre 2 vai ficar. E colocando aqui dá 2π. Certo? Agora vamos fazer aqui o seno de x sobre 2, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, seno de x, seno de 0 é quanto? Lembra lá da tabela? Sem sono de 0? Seno de 0 é quanto? É 0, tá? Π sobre 2, lá em cima, mais 1. Π, que é 180, vai dar no 0. 3π sobre 2, menos 1. E 2π, que é no final, aí no meio lá, dá 0 também. Beleza, pessoal? Vamos traçar aqui essa tabelinha. Bom, então qual que seria o período e a amplitude? Amplitude, pessoal, é desse ponto aqui até aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar 1. E o período, pessoal, é esse aqui, ó. 4π. Então, amplitude 1 e período 4π. A alternativa correta é aí. Tá, pessoal? Lembrando sempre, tá? Passa no canal, dá aquela curtida, comente e compartilhe. Beleza?
Pessoal, questão 8. O gráfico abaixo apresenta a função, tá? É uma senoide. O que a gente vai ter que analisar primeiro? Que tipo de função é essa? Se é uma função seno ou cosseno, tá? Então a gente já sabe aqui que por antimonca que é a origem, né? Onde passa a senoide, ó. E toda vez que eu tenho origem 0, 0, eu tenho uma função que? Função seno, tá? Uma função seno. E aí a gente vai ter que construir a tabela, tá? Lembrando aqui que é 2x, aqui é π sobre 2, aqui é π, 3π sobre 2 e 2π. Para x nós temos 0, π sobre 4, depois π sobre 2, depois 3π sobre 4, depois π. Depois temos a função, né? Logo em seguida de 2x, ó. Vai dar o quê? Que é a função seno. 0, 1, 0, menos 1 e 0, tá, pessoal? Aí você faz a tabelinha aqui, ó. E aí, finalmente, chegamos a uma conclusão, né? Qual foi essa conclusão? É uma função seno do tipo seno de 2x. Alternativa A, pessoal, tá? Só lembrando, tá, pessoal? Passa lá no canal, dá uma curtida, beleza? Com carinho, dá uma olhada na videoaula, beleza? Um grande abraço para vocês. Valeu!